Boa noite! A campanha da Fraternidade deste ano fala sobre os biomas brasileiros. Geograficamente são 6. No entanto, com a tecnologia e o desenvolvimento, outros biomas foram surgindo. Alguns especialistas sugerem que já existe inclusive o bioma urbano. Com características tão distintas, é o homem que precisa se adaptar para que essa convivência ocorra de forma equilibrada. É o que você vai ver hoje no Arquivo A. Conciliar cordas, notas, ritmo. Tudo se resume em harmonia. A harmonia necessária também entre a natureza e o homem. É o ritmo da vida que não para. E se apenas uma nota sai do lugar, a harmonia se quebra, o ritmo não é mantido e as consequências surgem. Milhares de anos de constante construção podem vir abaixo. Nessa relação, de um lado está o homem, ser dotado de inteligência que usufrui o bem comum, que é a natureza. Do outro está a nossa casa comum, pronta para oferecer os benefícios próprios de tudo aquilo que é natural. Essa interdependência necessária também é delicada. Nós precisamos nos relacionar bem com os seres vivos, de modo geral, e especificamente com os seres vivos que somos nós humanos. Porque, caso contrário, nós mexemos nas condições que são favoráveis à vida. Existem algumas que são pouco favoráveis, ou são contrárias. A gente pode chamar isso também, de modo geral, de antibioma, ou seja, um conjunto que não é favorável à nossa vida. Podemos dizer que o Brasil é privilegiado com tamanha diversidade de fauna e flora. São os biomas próprios do país que se localizam em regiões semelhantes em vegetação, clima e espécies biológicas. Encontramos no norte a Amazônia, no nordeste está a Caatinga. No centro-oeste do Brasil podemos destacar o bioma do Cerrado, que fica bem perto ao Pantanal. No sudeste e em parte do sul, a Mata Atlântica é característica. E no sul do Brasil, o destaque é para o Pampa. A campanha da Fraternidade de 2017 traz como tema os 6 biomas brasileiros. Mas é fato que, com o desenvolvimento, surge o bioma urbano. A questão é como encontrar um equilíbrio entre natural e artificial para que todo mundo saia ganhando. Falar do urbano é muito interessante porque fala da cidade. Não parece, mas a cidade, ela vem dentro de um contexto exatamente como peça muito importante para o bioma. Todos os grupos de animais criam bandos e definem os seus territórios. E nós humanos começamos também assim, fazemos ali o nosso pequeno espaço e começamos. E isso foi, através dos tempos, foi crescendo. Dá para nós vermos, por exemplo, em construções bem antigas, como eles cercavam com grandes muros a cidade, etc. para se protegerem. Essa relação entre homem e natureza tem sido motivo de preocupação, sobretudo da Igreja Católica. O Papa Francisco lançou em 2015 um documento sobre o assunto. Na encíclica Laudato Si, em português, o cuidado com a casa comum, o Santo Padre critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável. O texto faz um alerta para as consequências dessa relação não harmônica e destaca a degradação de um dos biomas brasileiros, a Amazônia. A Amazônia tem uma função reguladora do clima mundial. E os cientistas descobriram isso há tempo, ninguém mais duvida disso. Sem a Amazônia, ou a Amazônia arrasada, destruída, o clima mundial vai sofrer o impacto de 1, 2 graus.
A segunda coisa, a Amazônia é cobiçada pelo mundo inteiro por causa de suas riquezas naturais. E aí que começa a história a ficar difícil, porque geralmente quem vai atrás das riquezas do solo e subsolo da Amazônia não respeita a natureza. E aí vem de novo o reflexo sobre o próprio clima planetário. O Papa Francisco, ele foi realmente pioneiro, não só dentro da igreja, ele falou para o mundo e foi muito respeitado ao introduzir e reforçar o conceito de ecologia integral. Exatamente tirando essa ideia de uma ecologia que é uma ecologia só centrada nos bens que nós temos. Em relação aos biomas, a Amazônia é uma das principais preocupações. Isso em função do seu potencial para o mundo, mas também pelo tipo de exploração feita na região. O desenvolvimento agrícola deixou de lado a real função desse que é o segundo maior bioma do Brasil. A negligência, que parte muitas vezes dos próprios governantes, pode provocar consequências para as próximas gerações, além, claro, da perda de um bioma essencial para o planeta. Nos estados amazônicos e do centro-oeste, onde o desmatamento é mais intenso, são estados que são conduzidos tradicionalmente por governadores ruralistas. E a fiscalização ambiental das florestas é coisa das polícias ambientais que são estaduais. Então, a primeira coisa que esses governos fazem é diminuir o esforço de fiscalização. A gente tem lei, nós temos leis que impedem, que punem esse tipo de coisa, mas elas não são efetivamente cumpridas. A degradação ambiental cresce por conta de interesses particulares, mas ainda há aqueles que levantam a bandeira de salvar o planeta. Acreditam na necessidade de construir um futuro melhor, sem prejudicar o ambiente. A abordagem ecológica está diretamente ligada à abordagem social. O mundo de hoje está mais aberto para as questões ecológicas, embora que estamos muito aquém daquilo que deve ser. Porque a maneira como nós vivemos ainda, em grande parte, é como se fôssemos a última geração. Depois de nós, o dilúvio. Eu fico pensando quando vejo as crianças que nascem hoje no colo da mãe, qual será o futuro delas? E nós temos uma imensa responsabilidade. Não podemos viver como se fôssemos a última geração e usar e abusar, destruir, arrasar. Isso é absurdo. Isso começou de um tempo para cá, primeiro na Amazônia, o desmatamento irresponsável, depois a exploração das riquezas também de maneira irresponsável. Hoje estamos descobrindo, pelo menos uma parte do povo está descobrindo que assim não dá. Nesse documento, tão debatido entre os principais líderes mundiais, o Papa Francisco manifesta a preocupação com a globalização da desigualdade. Ele engloba não só o desmatamento e os danos ao meio ambiente, como também os males desencadeados para a população em consequência da ganância. Francisco enfatiza que o cuidado com a casa comum deve partir de todos, sem exceção, e que o conceito de ecologia vai muito além das questões geográficas ambientais. O bioma não se reduz a uma questão geográfica dos 6 biomas. E o Papa Francisco, então, ele falou, não é possível pensar uma ecologia integral sem pensar naquelas pessoas que são deixadas de lado no mundo, os pobres, a desigualdade social com que nós vivemos. Não é? Por quê? Porque isso tudo reflui para nós próprios. É uma força antivida que circula entre nós próprios. Não é? Hoje os carentes são esses, amanhã os carentes podemos ser nós próprios. É fato que aqui no Brasil já podemos diagnosticar o desenvolvimento irresponsável, tão preocupante aos olhos do Papa Francisco e da sociedade. A porcentagem dos biomas originais vem diminuindo com o passar dos anos e o urbano se sobressai ao natural. A gente pode dizer que a história do Brasil é a história da devastação dos nossos biomas. Qual que é o nosso nome? Brasil. É uma árvore chamada pau-brasil, que era abundante na época que os europeus chegaram aqui. Ela foi tão explorada que hoje em dia, para você ver um exemplar de pau-brasil é melhor, é mais fácil você ir num jardim botânico do que
em algum fragmento de Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela foi intensamente devastada. Hoje a gente só tem aproximadamente 7, 8% da cobertura original de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, 1.200.000 quilômetros quadrados que a gente tinha por volta de 1500. As consequências do desequilíbrio ambiental afetam diretamente a interdependência entre os seres que dependem daquele determinado bioma para sobreviverem. As condições favoráveis de existência em um habitat exigem respeito, além de utilização consciente do que ele pode nos oferecer. Se nós olharmos os animais e a nós próprios, todos nós temos biomas correspondentes. O bioma do peixe vai ter que estar dentro da água. Se ele não estiver, ele não tem condições propícias para viver. Assim também, mas continua interagindo com muitos outros fatores. Assim também, quando nós falamos de bioma, nós precisamos partir de um pensamento que somos nós, dentro das condições de vida que nos são favoráveis, com as quais nós interagimos para viver. O desenvolvimento tão desejado, mas sem conscientização, deixa pelo caminho um rastro de degradação. Onde as estradas são construídas, a gente tem o chamado efeito espinha de peixe. A gente constrói uma estrada e o desmatamento começa, a se disseminar, tendo a estrada como a coluna vertebral de uma espinha de peixe. A gente chama isso de espinha de peixe. Então, via de regra, onde a gente tem esses grandes centros, a devastação ambiental ela é mais intensa. O Papa Francisco ele fala para a humanidade, diz o bem da humanidade nos exige olhar essa interdependência, reconhecer essa interdependência, ver os limites e ao mesmo tempo as riquezas que nós temos com os avanços tecnológicos, mas perceber os limites, porque só com avanços tecnológicos e sem a percepção do conjunto, nós fazemos loucuras com o poder tecnológico que temos. Essa vontade de colocar o meio ambiente a serviço do homem e a utilização consciente é objeto de estudo inclusive da bioética. O domínio sobre diferentes tecnologias colocou o ser humano como dono do planeta e dificultou a criação de iniciativas que diminuíssem a degradação da natureza. Com as várias conferências que vem acontecendo na ONU, os países, grande parte dos países, eles têm uma preocupação hoje bastante grande, porque vê que essa situação do ambiente, clima tal, vem piorando muito. Não é fácil você ter um acordo com os interesses econômicos. Por aí a gente vê que não basta, quer dizer, o governo muitas vezes ele não consegue enfrentar os interesses econômicos sozinho. Tem que ter mobilização de toda a sociedade junto com o governo para às vezes você falar, não, agora basta. O olhar da bioética coloca o uso indiscriminado dos recursos naturais como meros instrumentos, responsável por sérios danos ao meio ambiente. A falta de equilíbrio é agravada pela busca do lucro. Começamos a achar, pelo desenvolvimento tecnológico, que nós nos achamos, como diz o povo. Por quê? Porque a gente sabe fazer instrumento, o ser humano é superior, ele domina. E aí começamos a ficar prepotentes, arrogantes com a tecnologia. E achamos que podemos fazer tudo, substituir tudo. E começamos a atropelar os nossos parceiros do bioma, que são o ar, o bom ar para respirar, a água limpa para beber, o solo asseado, limpo, consistente para viver e, sobretudo, uma rede de interações que até os bandos de animais fazem com muito mais solidariedade, ou com grande solidariedade. E nós estamos vivendo em guerras e conflitos e trazendo o progresso científico contra nós próprios. A convivência no bioma urbano exige cada vez mais do equilíbrio. Espaços que antes eram tomados por matas, agora dão lugar a prédios e construções.
O canto dos pássaros diminuiu e o homem passa a escutar com frequência buzinas e sons de carros. É urgente o entendimento de que cuidar da casa comum é cuidar também de espaços particulares. É possível, e a gente precisa ter uma consciência grande disso, que o viver em cidade não é só uma questão de proteger as árvores. Esse é um pequeno fator. Nós precisamos sim de árvores, precisamos de água limpa, os nossos rios são poluídos, especialmente no Brasil, os rios de grandes cidades, dificilmente a gente vai encontrar algum que tenha se preservado. Enquanto que em outros países, a gente vai, especialmente na Europa, a gente vai ver esses mananciais dentro de uma cidade perfeitamente despoluídos, com peixes e protegidos. Bom, temos que caminhar para isso, mas não é só isso. A gente teria que pensar os diferentes fatores que nos ajudam. E um deles é a interação com a natureza. É o cuidar dessa nossa casa comum para que da casa comum que nós temos, tenhamos um bioma propício, um espaço bom de viver. Quando nós temos uma cidade bem planejada, uma cidade que trabalha com a questão ambiental de uma forma a estruturar o verde, então você terá parques interligados com praças, interligados com áreas de lazer que possam trazer um convívio do homem com a natureza de uma forma saudável. O bom relacionamento entre urbano e homem é importante até mesmo para potencializar as ações positivas dessa convivência. Caso ela não seja harmônica, as consequências estão aí, para todo mundo ver. A primeira coisa que a gente tem para a gente conceituar de maneira mais efetiva, tornar mais tangível essa devastação, é o que a gente chama perda de serviços ambientais. O que são serviços ambientais? São serviços que a natureza nos presta gratuitamente, né? Então, um polinizador, uma abelha indígena, que ela poliniza, né, vai da flor de uma fruteira em outra, carregando pólen, e com a polinização vem as frutas. Imagine se esse polinizador se extinguir. A gente não vai ter mais aquela espécie de fruta que a gente consome. As mudanças climáticas, elas também são, em certa forma, consequência dessa devastação. Por quê? Porque metade da biomassa das árvores é carbono. Quando a gente desmata uma floresta e queima essa floresta para colocar pasto em cima, a gente manda todo esse carbono para a atmosfera, né? Então, hoje em dia, aproximadamente 60% das emissões de carbono do Brasil, né, um pouco mais, quase 70%, vem do desmatamento ilegal na Amazônia. Mesmo o Brasil sendo dono de uma das biodiversidades mais ricas do mundo, com as maiores reservas de água doce e 1/3 das florestas tropicais que ainda restam, é importante os olhos da sociedade se voltarem para a causa ambiental. Sair da zona de conforto que os grandes centros proporcionam em desenvolvimento é urgente para que o equilíbrio seja alcançado. Claro, pensando que o futuro das gerações está nas mãos do próprio construtor desse bioma urbano. A responsabilidade que nós temos hoje diante de uma devastação dos recursos vai recair sobre a criança que está aí na nossa frente. Daqui 50 anos, como é que vai ser o mundo para essas pessoas? Então, se nós não tivermos uma circularidade de responsabilidade social dentro do conjunto, nós somos suicidas, né, do nosso próprio sistema de vida. E é uma piada de um mau gosto, né, ter que já pensar em vida em Marte. É uma beleza tecnológica, um sonho que faz a gente ficar orgulhoso, né, e arrogante, pensando em uma tecnologia que é incapaz de colocar um mínimo de ética na administração dos recursos que nós temos aqui. No próximo bloco, vamos ver as consequências para a saúde do homem quando não há equilíbrio entre esses biomas. A saúde da população é a mais afetada quando os biomas naturais e artificiais entram em atrito.
Iniciativas sustentáveis podem auxiliar na solução desse problema. Em meio à urbanização, é possível encontrar hortas sustentáveis em um dos maiores shoppings da maior metrópole do país. São milhares de carros todos os dias e fica até difícil parar e ver que bem ali do lado, 2 biomas convivem entre si na maior cidade do país. Mas essa convivência entre o natural e o artificial não é tão tranquila quanto parece. É o próprio ser humano, causador do desequilíbrio, quem sofre com as consequências. Claramente, o crescimento desenfreado das cidades faz com que exista uma destruição, principalmente daquela mata que está ao seu redor, que é um pulmão natural, um filtro especialmente dos poluentes, o monóxido de carbono que acaba se acumulando. Hoje, as cidades perdem então esse cinturão de florestas e com isso a chance de existirem quadros, especialmente quadros respiratórios, sejam as rinites, as sinusites, os quadros de asma, bronquite, que são oriundos e desencadeadas por uma situação como essa. A preocupação com o meio ambiente se estende para a saúde da população. A falta de áreas verdes e o excesso de gases poluentes desencadeiam uma série de doenças, inclusive crônicas. Se a cidade não tem áreas verdes, é uma cidade que vai se tornando cada vez mais seca. O ar seco, ele fica ionizado positivamente e aí as pessoas ficam mais nervosas, mais estressadas, porque o ar ionizado positivamente é uma causa desse mal-estar que também atinge a saúde física através de rinites, sinusites, males respiratórios. Isso vai impactar o sistema de saúde. Então, ter uma cidade com áreas verdes é ter um ciclo hidrológico mais equilibrado e uma condição do ar melhor, portanto, uma saúde da população melhor. Quando nós falamos de poluição, não obrigatoriamente nós estamos falando de ar. Nós temos que pensar que a poluição ela pode estar vinculada ao fato do crescimento das cidades terem deixado de se pensar e planejar no saneamento básico. Então, logicamente, nós estamos pensando na poluição de rios e de lagos que acabam servindo como riscos de doenças, especialmente de doenças diarreicas, proliferação de mosquitos que acabam sendo favorecedores de transmissão de doenças, assim como os próprios ratos intimamente relacionadas com a leptospirose. Esse conflito ambiental gerado pela expansão urbana também é grande causador de epidemias que assustam governantes e sociedade. Febre amarela, dengue, zika, né, e que tanto prejuízo tem causado, especialmente para nós, para a sociedade brasileira, que é um país tão grande, né, com um clima que favorece o desenvolvimento desses insetos e tal, e com muita dificuldade para controlar essas doenças, em que pese que do ponto de vista de ciência tem corrido atrás para desenvolver vacina, mas esse é um processo, né, nem sempre é tão rápido. Controlar hospedeiros, mosquitos, que também não é uma coisa tão rápida. O lixo acumulado no leito de rios que cortam as cidades, aliado à falta de saneamento básico, promove epidemias típicas da urbanização. Doenças que até então já estavam erradicadas do Brasil voltaram nos últimos anos por causa da má relação entre o homem e a natureza. A febre amarela é um grande exemplo exatamente do desenvolvimento das cidades de forma desenfreada, promovendo nitidamente os desmatamentos com perdas das árvores, onde esses mosquitos, sejam hemagogos, sejam sabetes, dali saem e acabam então entrando em contato com as pessoas que moram na sua periferia. Por outro lado, nós temos um outro aspecto quando nós falamos de febre amarela, que de alguma forma o homem também promove acidentes e fruto disso acaba sendo um grande problema. Entre tanta poluição visual, é possível encontrar solução para que o convívio entre homem e natureza seja harmônico. Os 12 milhões de habitantes de São Paulo
só precisam prestar um pouco de atenção, que o verde pode ser encontrado em detalhes que fazem a diferença. Os jardins verticais, eles são para a evapotranspiração. Eles são uma medida mitigadora, não compensatória, mitigadora. Eles minimizam um efeito climático. Então, é muito importante que eles existam como um instrumento urbanístico a ser aplicado de acordo com o bom entendimento do arquiteto, visando o quê? A melhoria da qualidade de vida. Então, entre duas praças, se você tiver aí uns 2 ou 3 jardins verticais, ao longo de 2 ou 3 quarteirões, você mantém uma linha de trânsito de ave e fauna, né? Mas tem uma outra coisa que também é muito importante. O jardim vertical não deve ser irrigado com água potável. Ele deve ser irrigado com água de reuso, preferencialmente tratada no edifício. Os jardins verticais dão um novo cenário entre os prédios e podem ser feitos com plantas como samambaia, maranta rosa, bromélias e alecrim. Elas ajudam os moradores a pouparem energia elétrica, já que diminuem a temperatura interna, abafam ruídos da rua e filtram 30% dos poluentes. O benefício se estende na diminuição das ilhas de calor. O concreto absorve mais temperatura, retém mais essa temperatura do que a vegetação. Então, também o concreto não evapotranspira. Então, você acaba tendo aí uma condição de aquecimento que, dependendo do aglomerado urbano, se intensifica. No caso da cidade de São Paulo, foi mapeado em 1989, no Atlas Ambiental da cidade, uma ilha de calor ou uma banda termal de 10 graus entre o centro e a periferia. Então, isso é muito prejudicial, porque imagina que você está entrando na cidade, né? Você mora na periferia, você vai se deslocar 5, 8, 10, 15 quilômetros, enfim, vai atravessar o quê? Uma sauna, onde a cada quilômetro você aquece um pouco e depois você desaquece um pouco. Isso para a saúde, né, diariamente, não é tão agradável. O cinza que dá lugar ao verde é sinônimo de ar mais puro. É vida nova que surge entre pinturas e pichações. Os painéis com essas plantas têm entre 5 e 15 mil mudas. Para quem tem preocupação com possíveis infiltrações nos prédios, os especialistas garantem que elas não acontecem. Essas ações, em parte, são resultado de um decreto publicado pela Prefeitura de São Paulo em 2015, que permite a empresas fazerem a compensação ambiental de obras e serviços na capital por meio desses jardins e telhados verdes. Apesar da medida não ser compensatória, ajuda nos novos cenários e paisagens da capital mais vertical do Brasil. Essas iniciativas sustentáveis mudam as paisagens de concreto e inspiram as metrópoles a fazerem a diferença em outras situações. Diminuir a quantidade de lixo produzido e reduzir o consumo de água também pode ser um grande passo nesse cuidado com a casa comum. É até difícil acreditar que entre a urbanização é possível ter uma horta com a diversidade tão grande de hortaliças. O adubo aqui é produzido com 40% do lixo orgânico descartado na praça de alimentação. E não é só isso. O sistema de irrigação é feito com a água reaproveitada do sistema de ar-condicionado. São 1.000 metros quadrados com legumes, verduras e até plantas medicinais. O que é produzido é distribuído gratuitamente entre os funcionários. O projeto, que começou em 2012, pensava na sustentabilidade e em uma alternativa para o destino de 300 toneladas de lixo mensais de um dos maiores shoppings de São Paulo. A nossa preocupação maior era como é que a gente poderia dar solução ao lixo, uma solução local para evitar problemas de transporte, descarte em aterro sanitário. Então, nós passamos a implementar trabalhos de separação do lixo para que a gente pudesse reciclar uma quantidade maior do nosso lixo, né? E num desses processos, o trabalho era separar o lixo orgânico da praça de alimentação para evitar que ele contaminasse o lixo reciclável. E como começou a sobrar muito lixo orgânico, nós tínhamos que dar uma solução para esse lixo também.
e desenvolvemos então um processo de fazer a compostagem desse material aqui no shopping, usando enzimas de aceleração de compostagem. Além do benefício de verduras e legumes livres de agrotóxicos, o consumo de energia do shopping também caiu. Essas caixas com essas plantações, elas criam um isolante térmico aqui na cobertura que, por consequência, acaba diminuindo a temperatura interna do shopping, acredito que é algo em torno de 6, 7 graus. E isso, consequentemente, economiza em energia do sistema de ar-condicionado. O reconhecimento pela sustentabilidade do projeto já chegou por diversas premiações. O Telhado Verde é exemplo de mudança de pensamento e preocupação com as futuras gerações. O investimento, apesar de financeiro, também é social. O investimento ele não foi tão alto, basicamente o que a gente investiu muito foram nessas caixas para fazer o plantio, investimento em mão de obra também e alguns equipamentos para fazer compostagem. Mas mensalmente a gente gasta em torno de R$20 mil com esse projeto. Ele não é um projeto que no primeiro momento ele fica mais barato, né? Não é mais competitivo do que um aterro sanitário, mas do ponto de vista de meio ambiente, de sustentabilidade, é uma solução muito melhor do que qualquer outra. A sustentabilidade deixou de ser apenas um conceito e passou a fazer parte do cotidiano de muitas empresas, visando justamente essa mudança de mentalidade. É acreditar que pequenas iniciativas podem fazer a diferença no cuidado com a natureza, sem deixar de lado o desenvolvimento. O aumento populacional nas cidades, aliado a uma sociedade extremamente consumista, faz surgir a preocupação com o destino do lixo. Na cidade de São Paulo, por exemplo, em média, cada pessoa produz diariamente entre 800 gramas e 1 quilo, ou de 4 a 6 litros de dejetos. Por dia são geradas 15 mil toneladas de lixo e por isso a preocupação com a reciclagem e um destino sustentável de todo esse material sólido. A sustentabilidade ela é basicamente um tripé, ambiental, social e econômico. Então a gente precisa levar sempre isso em consideração, né? E hoje em dia a gente não consegue mais configurar, visualizar, né, um desenvolvimento de longo prazo que ele não seja sustentável. Porque o que é, no fim das contas, o que é a sustentabilidade? Né? É a gente satisfazer as necessidades das gerações presentes sem prejudicar a satisfação das necessidades das gerações futuras. Como esses interesses econômicos é interessante, né? Eles preponderam na terra e dominam, mesmo sendo minoria como eles são, né? Por isso mesmo precisa de uma sociedade conscientizada. Só fazer a lei não resolve, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser cobrada, ela tem que ser... Está sempre no nosso debate, no nosso cotidiano, que é a única forma da gente ter resultado mesmo. Morar em um grande centro nem sempre é sinal de baixa qualidade de vida. É possível, com a ajuda de cada um, ter lugares interessantes para conviver com o verde, lugares para ler um bom livro, ter lazer e usufruir da melhor maneira da Mãe Natureza. O cuidado com a casa começa nos detalhes. Detalhes que parecem até imperceptíveis, mas que transformam um ambiente particular em um bioma gostoso de se viver. Existe uma mudança cultural muito grande dos nossos funcionários e hoje eles entendem de que maneira a gente pode fazer um trabalho melhor, contribuir para a sociedade, para o meio ambiente. Cabe a nós, e a bioética ela tem exatamente esse compromisso em aliar a questão do conhecimento, da ciência e tecnologia, com a questão da ética da vida em relação aos seres humanos e ao planeta como um todo, porque entendemos que não existe ser humano se o planeta não existir e não for preservado. A seguir, você vai conhecer iniciativas para manter os biomas naturais e garantir a recuperação do meio ambiente com pequenas ações.
A recuperação de um rio poluído há 30 anos foi possível graças ao trabalho conjunto de várias cidades. Em outro lugar, o reflorestamento de plantas originais da Mata Atlântica é feito com um pequeno grupo de estudantes. Todas essas iniciativas visando a manutenção dos biomas e o equilíbrio com a urbanização. Encontrar flagrantes da relação ruim entre homem e natureza se tornou comum. Rios que fornecem o sustento da população estão cada vez mais prejudicados. E esse contraste de paisagens tem prejudicado o que deveria ser o sustento de milhares de famílias. O Rio Paraíba do Sul, que corta 3 importantes estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, se vê cada vez mais desprotegido diante da ação do homem. Ele tem um percurso total de 1.137 quilômetros e a importante função de abastecimento de água nos 3 estados. Em vários pontos do curso, o lixo passou a fazer parte do cenário, prejudicando as margens, a pesca e a mãe natureza. Quando a gente navega pelo Rio Paraíba do Sul, a gente vê que em alguns pontos tem algumas hortas, ou seja, as pessoas retiraram a vegetação natural. Isso é um problema que pode causar o assoreamento do rio. Campos dos Goitacazes é uma cidade com população estimada em 480 mil pessoas, de acordo com o último censo de 2016 do IBGE, e cortada pelas águas escuras do Paraíba. Com o desenvolvimento, os pescadores da região perceberam as alterações no rio. Antigamente, um pescador ia para dentro do rio, tirava em média aí de 5, 6 quilos de manjuba. Hoje em dia, muitas das vezes só pega 1 quilinho e olha lá. Então, quer dizer, houve uma mudança muito drástica. E o rio, ao longo dos anos, foi diminuindo o volume de água, isso só estreitando o rio, entendeu? E o fundo do rio está levantando cada ano que passa. Mas não são só os pescadores. Estudantes do Instituto Federal do Rio de Janeiro viram que era hora de fazer a diferença e mudar essa situação. Gente disposta a trabalhar duro para a recuperação do rio e o reflorestamento da região. O projeto, criado em 2014 pelos alunos de Técnico em Meio Ambiente e Engenharia Ambiental, decidiu buscar a relação harmônica entre natureza e homem. O projeto tem como mascote a capivara, importante animal para o equilíbrio ambiental. Esse pessoal aí não tem preguiça na hora de arregaçar as mangas e se colocar à disposição para ajudar no reflorestamento. Tudo começa nesse viveiro com mudas de espécies típicas da Mata Atlântica. São cultivadas e depois plantadas em pontos específicos da cidade e nas margens do Rio Paraíba do Sul. Reflorestamento, a gente tem 3 pontos importantes que nós já fizemos. Aqui na área do Exército deve estar cerca de 1 hectare, que foi feito de um pouco mais de 1 hectare, mas na verdade a gente teve perda significativa de plantas no período, então hoje a gente tem aqui com cerca de 1 hectare plantado. Na estação da Coroa, que também é às margens do Rio Paraíba do Sul, onde a imagem da Nossa Senhora Peregrina chegou a Campos, né? Então lá nós fizemos aproximadamente também 1 hectare, né, de área preservada. E no Cais da Lapa, que dá cerca de uns 200 metros quadrados, né, de área, que a gente fez o plantio de espécies da Mata Atlântica de Baixada. Entender, né, os impactos ambientais que se encontram no Rio Paraíba, desde aqui de Campos até a sua foz, né, e buscar a solução, né, desses impactos para poder melhorar a qualidade do rio. E junto com a sociedade, junto com todos os órgãos competentes, buscar essa ajuda em comum, né? Cuidar da casa comum. Os estudantes pesquisam as causas e as consequências dos impactos ambientais e auxiliam toda a comunidade a usufruir o rio da melhor forma. As ações de educação ambiental se multiplicam e já é possível ver resultados. A gente tem uma resposta muito positiva das pessoas que participam com a gente. Obviamente, apesar de todo esse apelo hoje da questão da preservação ambiental, não são muitas as pessoas que efetivamente engajam nesse movimento ambientalista, né? Mas quem participa com a gente, na verdade, a gente observa claramente no rosto das pessoas aquela, né, a satisfação de ter participado de uma dessas atividades nossas, né? Então as crianças principalmente, né, apresentam uma resposta muito boa para essas iniciativas. A gente precisa desenvolver mais um trabalho, né, de cuidar, né, de nós mesmos. A gente não está cuidando do planeta somente, nós fazemos parte da natureza, né? Então se a gente cuida, né, da fauna e da flora, a gente vai estar cuidando de nós mesmos. Então, se a população parar de jogar lixo, né, parar de degradar, né, fazer um trabalho, né, em vez de degradar, plantar, né,
vai melhorar, né? Vai ajudar. A Mata Atlântica é um dos maiores biomas do país, está presente em 17 estados e, em termos de biodiversidade, é um dos mais ricos do mundo. O problema é que só restam 12% do bioma original. Palestras, dinâmicas e visitas técnicas são atividades frequentes, mas o foco é principalmente as crianças, que são agentes transformadores do mundo. Uma das ONGs que apoia o Projeto Capivara é Orquestrando a Vida. Já que música tem tudo a ver com a natureza, é aqui, nesse espaço, que elas se dedicam aos sons dos instrumentos e do meio ambiente. Amplia os horizontes de nossas crianças, né? Acho que tenho certeza que eles vão sair do projeto respeitando mais, ensinando para seus amigos e mais tarde para suas famílias, quando eles formarem as famílias. Serão pessoas diferentes e, quem sabe, uma sociedade muito melhor. O incentivo faz com que esses pequenos músicos despertem também para a necessidade de preservar aquilo que foi dado para toda a humanidade. A preservação do planeta, mais do que nunca, depende do hoje. Já dependia do ontem, né? Mas do hoje é um grito importantíssimo. Esclarecer isso para nossas crianças e fazê-las preocupadas nessa preservação é fundamental. E se o projeto acolhe o Projeto Capivara, e como em outras escolas onde as crianças estão, perpetuar isso. E isso é muito importante. Olha aqui o nosso pátio. Nosso pátio é um jardim para nossas crianças. Nós queremos mais plantas e mais. E é muito interessante que a gente vê nos finais de tarde eles molhando, preocupados em molhar a plantia, em preservar, e nós fazemos questão que isso aconteça. Pensar em iniciativas que envolvam e despertem o senso de preservação é essencial para uma sociedade mais consciente e atuante. O trabalho de educação é necessário, principalmente nas escolas. Educar ambientalmente é criar uma nova mentalidade de que qualidade de vida é adquirida sem desrespeitar a natureza. Usufruir desses recursos naturais, criando um novo modelo de comportamento, buscando sempre o equilíbrio. O trabalho, né, pontual, ele faz um trabalho de educação ambiental, na verdade, né? A gente começa a trabalhar essa população localmente, e aí através dessa população, né, principalmente as crianças, né, vão desenvolvendo, né, mais questões ecológicas, mais um conceito de cuidar do planeta, né, e esse desenvolvimento, né, vai crescendo, né, de acordo com as crianças até os adultos. Outra parceria com a Igreja Católica. As ações de educação ambiental e distribuição de mudas de plantas começam na paróquia mesmo. As iniciativas são bem vistas e influenciam as mudanças de hábito. À medida que nós vamos amadurecendo a nossa fé em Jesus, claro, porque Ele é o centro, né, da nossa vida, da nossa fé, nós vamos percebendo que é preciso ter esse cuidado maior com a nossa casa comum. Porque uma coisa é eu cuidar da minha casa, do meu apartamento, né, desse ambiente onde eu vivo, onde eu moro. Né? Mas ao redor disso, como é que fica? Quer dizer, o lixo, onde eu deposito o lixo, eu jogo de qualquer jeito na rua, ou porque tem alguém que passa e tem um local adequado onde eu coloco, é um lixo reciclado, não é tudo misturado. Então, acho que essa consciência, ela começa a crescer e a igreja está sempre atenta a isso, porque é tudo aquilo que leva a dar uma dignidade, a dar vida para as pessoas, isso é de fé, isso é da igreja. Então ela enxerga, com certeza, com muito bons olhos, toda essa questão que muitas pessoas estão fazendo. A prova de que todo esse esforço de ação e conscientização vale a pena é comprovado na menor bacia hidrográfica do estado de São Paulo. O Rio Jundiaí, um dos afluentes do Tietê, conseguiu ficar totalmente despoluído depois de 30 anos de trabalho. É a primeira bacia do país a estar com 100% de tratamento de esgoto e bom para o consumo. Era um rio que podia ser usado para fins paisagísticos e para fins de navegação. E era um rio que não podia ser usado para abastecimento público. Com os investimentos feitos em Indaiatuba
E nas cidades a montante de Indaiatuba, como Itupeva, Jundiaí, Campo Limpo e Várzea, o rio se regenerou, porque foram feitos coleta e tratamento de esgoto em todas essas cidades, o que proporcionou uma qualidade melhor da água, e hoje é um rio que foi reclassificado, ele é classe 3 no trecho de Indaiatuba até Itupeva. Uma ação de tratamento conjunto dos esgotos industriais com os domésticos, né? E com a implantação de toda a infraestrutura necessária para isso. Muita coisa ainda vem sendo feita, né? Mas, vamos dizer assim, aquilo que era o principal para ser administrado no controle dessa poluição que era lançada no rio, nós já temos hoje implantado. De modo que com isso nós tivemos poucos pontos de lançamento que são hoje verificados no rio. Não existem lançamentos, ou raros são os lançamentos que não passam pelo sistema público de coleta e tratamento. O rio nasce na Serra da Pedra Vermelha, no município de Mairiporã, e percorre 123 quilômetros até a Foz, em Salto, onde deságua no Tietê. As cidades de Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jundiaí, Itupeva e Indaiatuba descartam afluentes no rio Jundiaí, e foi o trabalho conjunto entre elas que possibilitou torná-lo novamente vivo. Todas elas têm sistemas de tratamento de esgoto e reduzem a carga orgânica lançada no leito. Em Indaiatuba, o investimento inicial foi de R$40 milhões e que trouxe um retorno muito maior, pensando nos benefícios para a população. A oferta de água bruta para a cidade foi ampliada e colaborou significativamente no abastecimento durante a pior crise hídrica do país. É um investimento que às vezes as pessoas não veem, mas sentem falta dele. Porque nessa seca, quanta gente ficou sem água na torneira? Então, por exemplo, pega São Paulo, que passa um rio Tietê dentro de São Paulo, um rio extremamente poluído e que num período de crise hídrica poderia ter abastecido a cidade de São Paulo. Então acho que precisa ter vontade política e investimento, senão não consegue fazer. Foram quase 30 anos com o rio Jundiaí totalmente poluído, sem condição da utilização da água. Hoje a gente percebe que o cheiro não é cheiro de água poluída. A água é cristalina, totalmente transparente. E os peixes, que até então não tinham, agora estão em abundância. Respeitar os rios é respeitar a própria vida. É respeitar a água, né? E precisamos de água para sobreviver. Então, ao respeitarmos a margem de um rio que se constitui como uma área de preservação permanente, segundo o Código Florestal Nacional, nós estamos preservando as águas, porque essa vegetação, ela vai filtrar e purificar as águas superficiais que escoam das cidades em direção aos rios. E também vai trabalhar na fitodepuração do próprio rio, na limpeza dessas águas, né? Esses espaços nas cidades, eles podem se tornar, né, como uma borda entre a urbanização e a natureza. Essa qualidade tão boa do rio possibilitou que os moradores da região recordassem inclusive da infância. É o caso da Fátima aí, que mora bem próximo ao rio Jundiaí há mais de 45 anos. O rio Jundiaí, ele era limpinho, né? Tinha bastante peixe, os animais silvestres, e meu pai pescava e minha mãe lavava roupa. Vinha muitas pessoas de fora, né? Por causa do interior, cidade mais calma. Então vinha muita gente de São Paulo. Pra gente era um lazer, porque era criança, a gente ficava brincando, nadando no rio, pegando os peixinhos, né? Então era o lazer que nós tínhamos naquela época. As pessoas na margem do rio, de novo pescando, e você vê o peixe no rio, porque voltou a ter vida o rio. O rio hoje está extremamente limpo, você consegue enxergar o fundo do rio. Então isso acho que é um ganho ambiental enorme e é uma qualidade de vida enorme para uma cidade como a nossa. O caso do rio Jundiaí inspira outras cidades e metrópoles brasileiras com problemas semelhantes. Na estação de tratamento de esgoto de Indaiatuba, são 310 mil metros quadrados com capacidade máxima de tratamento para 1.000 litros por segundo. O resultado é saber que mesmo os rios tão poluídos, podem ser recuperados e trazer de volta à vida a vegetação e espécies próprias desse habitat. E é necessário que se tenha um entendimento que essas ações do saneamento, infraestrutura de saneamento, são ações que não são de curto prazo, são ações de médio prazo.
mas elas precisam ter um início. É necessário que se tenha um planejamento de ações, de obras e de intervenções para que ela possa ser licenciada ambientalmente, que ela possa fazer parte de um cronograma suportável com recursos financeiros para que a médio prazo, longo prazo, elas sejam colocadas ao serviço do meio ambiente. Hoje a gente sabe que existe uma série de técnicas aplicadas a várias áreas, né, das atividades humanas, né? O exemplo, a agricultura. Existem técnicas na agricultura que são perfeitamente compatíveis com a preservação ambiental. As indústrias, as empresas, né, também existem uma série de técnicas que elas são compatíveis. Essas técnicas existem e estão aí. Na verdade, o que está faltando realmente é esse meio de campo, né, entre uma empresa agrícola, se apossar de uma dessas técnicas e começar a implantar na realidade. As pessoas vão percebendo que a fé, ela tem as suas consequências práticas na vida. Não é algo para me viver dentro só do templo, ou da igreja, ou lá dentro da minha casa somente. Eu tenho que levar isso lá para fora. E com certeza o cuidado com o meio ambiente, isso é fundamental. Nessa grande sinfonia da natureza, cada um faz a sua parte. Na convivência entre todos os biomas é necessário o respeito e a gentileza, para que todos tenham o privilégio de aproveitar os benefícios da melodia. O importante é não sair do ritmo. O Arquivo A de hoje termina aqui. A gente volta na semana que vem com um documentário sobre a cultura caipira. É na próxima quinta, às 9h30 da noite. Uma boa noite para você, um ótimo descanso e até lá.